Olá a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, PR Ivan Fidelis. Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, é o canal que eu peço para que você se inscreva, compartilhe, deixe seu like, comente, ative o sino para receber as novas notificações, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas com uma reflexão acerca da palavra de Deus, uma reflexão bíblica, buscando centralidade e uma interpretação melhor para o nosso crescimento espiritual, segundo a vontade de Deus em nós. Então, a todos vocês que nos acompanham, que Deus abençoe de um modo muito especial a você e a família que você representa. Que todos nós estejamos na direção de Deus, guiados pelo Espírito Santo e com foco em Jesus Cristo, porque é este o nosso propósito, que sejamos cristãos íntegros, fiéis, segundo a palavra de Deus, segundo a direção do Espírito Santo, como diz Romanos, capítulo 8, 16, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, como filhos e filhas de Deus, que nós sejamos guiados pelo Espírito segundo aos propósitos e a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Estamos falando um pouco acerca dos impossíveis, das nossas limitações humanas, das nossas questões pessoais, e não existe limitação humana maior do que a face do pecado em nós. O pecado que nos corrompe, o pecado que nos denigre, o pecado que traz prejuízo à imagem e semelhança de Deus a qual nós fomos criados, a imagem que, infelizmente, nos leva a um mau testemunho, muitas vezes, acerca da nossa postura de vida como filhos de Deus. Mas, para tudo isso, Deus ele nos dá uma direção, uma solução, quando nós realmente nos portamos e nos colocamos como seus adoradores. Como diz Jesus, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é adoração? Adoração envolve escolha, é escolher fazer aquilo que Deus determina, colocar Deus acima de tudo, à frente de tudo, caminhar com Deus, ser amigo de Deus e da sua palavra, porque é através da Bíblia, única regra de fé e prática para todo cristão, é que nós nos pautamos para vivermos de acordo com a vontade e com a palavra de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, cada vez que nós tomamos uma decisão favorável àquilo que Deus tem nos instruído, aquilo que Ele tem nos apresentado, favorável à palavra que Ele já deixou escrita, cada vez que nós tomamos as decisões corretas, nós, de fato, estamos adorando a Deus. Mas mesmo em adoração, mesmo sendo guiados pelo Espírito, é impossível que nós possamos tirar o pecado de nós mesmos. É impossível que nós venhamos a perdoar os próprios pecados. E também, muito mais impossível, mesmo que somos ministros do Evangelho, sacerdotes religiosos, é impossível que nós venhamos conseguir retirar ou perdoar o pecado de outra pessoa, porque pecado é contra Deus e somente Deus é capaz de perdoar pecado. Quando o paralítico é levado diante de Jesus e Jesus fala para ele, os seus pecados estão perdoados, isto já levanta ali uma discussão entre os doutores da lei e eles falando, mas quem é que pode perdoar pecados? Quem de fato, senão Deus, pode perdoar pecados? Porque eles sabiam que ninguém, senão Deus, pode perdoar pecados. Agora, por que Jesus conseguia perdoar pecados?
porque ele era o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E aí, no próprio texto, ele fala: para que vocês vejam que o Filho do Homem é capaz de perdoar pecado, eu vou falar para esse homem: levanta-te e anda. Porque para mim não há dificuldade nenhuma em falar uma coisa ou outra. Só que os seus pecados estão perdoados, ninguém pode ver. Mas levanta-te e anda, todo mundo pode ver. Então, Jesus ele fez um milagre que já era impossível na esfera humana, fazer um paralítico voltar a andar perfeitamente. E, além disso, né, espiritualmente, ele perdoou os seus pecados, porque ele era o Deus entre nós, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus, em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, ele nos leva a vencer todas as impossibilidades humanas. Tudo aquilo que não nos é capaz de fazer, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O que ele espera? Ele espera que nós confiemos, que nós não nos conformemos com o pecado em nós, que busquemos santificação, que obedeçamos a sua palavra e que sejamos dia a dia transformados por esta palavra que nos renova, para que a cada dia tenhamos o caráter e a personalidade do seu Filho Jesus Cristo, e assim, de fato, façamos jus ao nome de cristãos, porque somos cristãos. Somos cristãos, representantes de Cristo aqui na Terra, representantes da Igreja de Cristo, que é a igreja formada por adoradores que o adoram em espírito e em verdade, de todas as religiões, de todas as denominações, que reconhecem a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Então, é desta forma que, de fé em fé, nós vencemos os obstáculos, nós superamos as dificuldades, nós atravessamos os dias maus e chegamos à vitória de cada dia, a vitória de dia após dia, até concluirmos a vitória final, que é estar no reino celestial com Cristo para toda a eternidade. É desta maneira que nós vamos seguindo. Mas tenha em mente, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas, como nós vimos no texto de Lucas 1:37. E hoje eu quero destacar com vocês o texto de Hebreus, capítulo 10, o versículo 1 em diante. Hebreus, a carta aos Hebreus, que eu acredito que seja escrita pelo apóstolo Paulo. Uma grande maioria dos teólogos acreditam desta forma, pela forma da escrita e por vários fatores que nós observamos no grego desta carta. Então, Hebreus, uma carta escrita aos israelitas, a todo o povo de Deus, no período ali em que Jesus ele ressuscita, ascende aos céus, envia o Espírito Santo, e agora na dispersão do povo de Deus, de todos os israelitas e todos aqueles que se convertem a Jesus Cristo, o apóstolo Paulo escreve aos Hebreus, explicando algumas questões que eram feitas por Israel, né, pelos israelitas, e que Cristo substituiu pela sua postura, pela sua deidade, pela sua expressão de ser, pelo seu sacrifício perfeito e único. E é isso que o texto aqui no capítulo 10 de Hebreus vai falar um pouco a respeito dos sacrifícios. Por que que hoje nós não sacrificamos mais animais? E como que nós alcançamos as nossas necessidades, como que nós superamos as nossas adversidades, como que Deus nos conduz para que superemos os impossíveis humanos, se não há mais o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1, o texto diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes,
com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas e não mais teriam consciência dos pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Vou ler de novo aqui para vocês o versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitasse com os holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro que está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste. Observem o que está falando aqui, que Deus não se agradou mais depois da morte de Jesus, traduzindo o texto e simplificando, depois da morte de Jesus, Deus não se agradou mais de sacrifícios de animais, porque não havia mais a menor necessidade. O sacrifício de animais era feito em favor do pecador, porque desde o princípio se estabeleceu a lei por causa da morte, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, desde o princípio, Deus, ele anunciando que o seu Cordeiro, o seu Filho, Jesus Cristo, se entregaria por nós em sacrifício vivo, santo e agradável, o sacrifício perfeito, porque nele não há pecado, este sacrifício seria de uma vez por todas suficiente para a remissão dos nossos pecados mediante reconhecimento, confissão, conversão e reconciliação com Deus, através do sacrifício de Cristo. Então, esses passos continuam sendo necessários, mas isto era feito antes de Cristo na representação da morte de animais. Os animais eram sacrificados. E no sacrifício dos próprios animais também eram oferecidos ali o reconhecimento, né, a confissão, a busca da reconciliação pelo sangue simbólico daquele animal. Mas um animal não é da nossa espécie. Um animal não é culpado pelos nossos pecados. Um animal não pode ser sacrificado pelos nossos pecados e ser perfeitamente aceito, porque não é da nossa espécie, não tem racionalidade, não tem consciência e que, apesar de também serem corrompidos pelo pecado, não foram o autor direto do pecado e também não são responsáveis pelos nossos pecados. Aí vem Jesus Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou de Deus, assumiu a forma humana para viver como um homem e vivendo como um ser humano, passou 33 anos da sua vida sem cometer nenhum pecado, se entregou à morte, morte de cruz, e na sua morte ele remiu os nossos pecados pelo seu sangue, e em Cristo todos aqueles que o reconhecem como Senhor, Salvador, confessam o seu pecado, pedem perdão, se convertem para não cometer mais os mesmos pecados e não transformá-los em iniquidade. Então, todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo e passam por esse processo são perdoados e terão a ressurreição, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele
para a vida eterna, como diz o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, onde o apóstolo Paulo também escreve e diz: irmãos, eu não quero que sejam ignorantes como aqueles que não têm esperança, porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, soada a trombeta de Deus e ouvida a voz do arcanjo, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, aqueles que estiverem vivos e aceitaram a Cristo terão seus corpos transformados, e juntos estaremos com o Senhor para toda a eternidade. É a promessa de Jesus através da sua palavra, e nós cremos nessa promessa. Então, aquilo que era totalmente impossível, e continua sendo para qualquer ser humano, que era o perdão dos pecados, a remissão dos pecados e a ressurreição para a vida eterna, Jesus Cristo, ele ultrapassou o limite do impossível quando ele viveu sem pecado, se entregou por nós, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, sentou à direita de Deus o Pai para ser o nosso advogado de defesa, enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para que, guiados pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós sejamos santificados, purificados pelo arrependimento, pela confissão, pela conversão e pela direção da palavra de Deus em nossas vidas. E desta maneira, quando Jesus voltar, estaremos com ele e com todos aqueles que fizeram o mesmo processo e estarão conosco por toda a eternidade. Todas aquelas pessoas que nós amamos, todas aquelas pessoas que vão compartilhar a eternidade conosco. Então, o versículo 4, que eu destaquei aqui de Hebreu 10, que fala: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Realmente é impossível que o sangue de animais remova pecado, mas para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E ele prometeu Jesus Cristo, e Jesus Cristo, pelo seu sacrifício e pelo seu sangue, nos remiu de todos os pecados, continua nos remindo e nos dá a garantia do perdão dos pecados, da ressurreição e da salvação para a vida eterna. Então, mantenha a sua confiança. O Deus do impossível continua cuidando de você, de cada detalhe dos impossíveis da nossa humanidade e, acima de tudo, do impossível da espiritualidade vencendo a morte, que é o nosso último inimigo, mas que já foi vencido em Cristo Jesus pelo poder de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, eu te agradeço pela vitória em Cristo sobre a morte, nos garantindo a ressurreição e a vida eterna. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja inclinando seus ouvidos para cada oração dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, cada família que eles representam, que todos sejam agraciados pelo teu poder e recebam do Senhor o impossível que eles estão precisando neste momento. Que o Senhor supra suas necessidades, que o Senhor esteja conduzindo todas as coisas segundo a sua vontade, que é soberana, agradável e perfeita. Nós te agradecemos pelos teus cuidados, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.